Oi gente, eu sou a Marina. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre tendências. Como o mesmo título já diz, a gente vai falar sobre o minimalismo e o maximalismo na moda e como essa moda fica indo e voltando o tempo todo e por que isso acontece. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês, o que eu sempre peço, é para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, de curtir esse vídeo se você gostar, de compartilhar com outras pessoas que gostariam de assistir esse vídeo também, e também de ativar as notificações para vocês saberem sempre que tiver vídeo novo. Então vamos agora pro vídeo. Eu já fiz um vídeo para vocês falando um pouco sobre tendências. Eu expliquei como as tendências surgem, como a gente pode começar a entender esses movimentos e como a gente pode começar a estudar sobre tendências. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui, que é importante que você veja esse vídeo antes de ver isso que eu vou falar agora, porque eu não vou detalhar muito sobre tendências em si, mas vou falar sobre esses dois estilos que estão o tempo todo indo e voltando na moda e agora com uma velocidade maior por conta da pandemia. Primeiro, eu vou começar a falar com vocês sobre o maximalismo, mas antes de falar sobre isso, eu vou deixar linkado aqui algumas coisas que eu tirei como referência para que, se vocês quiserem ler de forma mais aprofundada, que aqui eu vou deixar só um resumo para vocês. O maximalismo, ele começou a ganhar mais força principalmente por conta de um estilo que dominava na época no Japão, que chamava Harajuku, né? Harajuku, ele é um bairro de Tóquio que na época ali em meados dos anos 90, ele era muitos jovens frequentavam e muitos jovens que frequentavam ali criaram esse movimento em busca de uma liberdade, né? De se vestir de forma que eles pudessem se expressar sua individualidade, de forma que eles tivessem liberdade de se vestir. Então essa característica do maximalismo, ela foi muito disseminada justamente por conta desse estilo, né? E dentro desse estilo, né, dessa rua que tinha essas liberdades, existiam, né, vários movimentos, como por exemplo o gótico, como por exemplo o Lolita. Então todos esses movimentos que surgiram lá, né, que tiveram essa influência forte no Japão, foram por conta desse estilo, desse local de Tóquio. E tinha um fotógrafo na época, e esse fotógrafo, ele começou a documentar e a publicar numa revista, né, na revista que chama Fruits, sobre esse estilo, a liberdade desse estilo. E por conta dessas documentações que ele fez nessas revistas, foi quando esse estilo foi se disseminando para outras partes do mundo também, ganhou maior visibilidade. Então, quando a gente pensa no maximalismo, a gente está pensando muito nessas influências que começaram por ali, né, e foram disseminadas de forma mais forte. Então, quando a gente pensa, né, que na moda tudo é um ciclo, né, tudo toda hora vai e volta, a gente está ouvindo o tempo todo, por mais que a gente não estude tendências de forma mais aprofundada, a gente está ouvindo o tempo todo quando a gente vê essas reportagens, quando a gente vê esses desfiles, né, falando que eu tive essa visão dessa influência dos anos 80, dos anos 90, então tudo tá indo e tá voltando. E da mesma forma existe esse pêndulo, né, do maximalismo com o minimalismo. Então, se a gente começar a pensar, nos anos 80 a gente teve essa forte influência do maximalismo. Então, o que a gente teve no maximalismo, né? A gente teve a influência, por exemplo, de dois estilistas, eu vou deixar as fotos aqui com vocês, né? Como o Gianni Versace, o Thierry Mugler. Então, eles traziam muito isso nos desfiles nos anos 80, esse exagero, esse maximalismo. Já quando a gente fala de minimalismo, a gente já pensa mais, por exemplo, no Martin Margiela, no Prada, nesse estilo mais grunge, né? Porque quando a gente pensa no minimalismo, a gente está pensando mais nessa funcionalidade, nesses tons mais neutros. Então tudo isso está relacionado quando a gente pensa no minimalismo. Então, como eu falei, nos anos 80 tinha essa característica. Então, quando a gente já passa para os anos 90, a gente já vê saindo um pouco desse maximalismo e entrando mais no minimalismo, né? Então, nos anos 90 a gente já tem essa influência maior. E quando a gente passa para os anos 2000, a gente volta para o maximalismo de novo, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, aquelas fotos icônicas, que é muito do que a gente está vendo hoje também, né? Mas de uma forma que a gente mudou um pouco, né? Daquela foto, por exemplo, da Paris Hilton. Então, quando a gente pensa nesse maximalismo, a gente pensa nessas misturas, né, nessas imagens dos anos 2000, que nos remetem muito a isso. E quando a gente pensa nos dias de hoje, né, por que hoje a gente ouve muito falar de uma expressão de tendências que chama Y2K? Y2K significa volta aos anos 2000. Então, tudo que a gente vai revisitando e voltando, vai tudo voltando de uma forma diferente, de uma forma mais...
com a visão um pouco mais dos anos, né? Trazendo essa influência dos anos passados, mas com alguma coisa que está acontecendo hoje. A mesma coisa do maximalismo, que foi lá nos anos 80, aí ele desceu um pouco mais nos anos 90 e quando voltou nos anos 2000 já voltou de uma forma um pouco mais elegante. Então quando a gente vê hoje também, a gente vê essa influência, mas também com características que são dessa época de agora. É isso do etiquette que eu falei com vocês, né? Da saia plissada, da cintura baixa, desses acessórios que a gente está vendo muito, das cores. Então tudo isso remete um pouco ao maximalismo, que foi uma tendência, né, dos anos 2000. E como eu falei com vocês, né, como o maximalismo está em alta, depois quando vem, né, a próxima década ele já decai um pouco, que foi o que aconteceu em 2010, que a gente voltou a ter essa influência maior do minimalismo. Então foi uma época que prezou um pouco mais sobre isso, né, que a gente fala um pouco do grunge, um pouco mais da funcionalidade, um pouco mais de prezar pelo conforto, né, de vestir essa roupa e sair. Então em 2010 já voltou a isso e em 2020 a gente viu que houve essa dualidade, né? Muito também por conta da pandemia, do maximalismo e do minimalismo, justamente porque no começo da pandemia as pessoas começaram a prezar mais por essa questão, né, do conforto, do estar em casa, então tinha essa característica do minimalismo, mas quando a gente viu a pandemia acabando, as pessoas também queriam muito sair, queriam essa explosão de cores, essa explosão de alegria, né, de felicidade, que é característica também da gente pensando no maximalismo, né, que é uma explosão muito grande de cores, misturas de texturas, uma brincadeira com várias estampas, várias marcas. Então por isso que a gente vê que hoje coexiste um pouco, né, tá tendo essa característica maximalista, mas ela tá misturada ainda ali com o minimalismo que tá saindo também. Então a gente vê como hoje isso está muito mais acelerado, muito mais diluído do que antes, que a gente via um pouco mais claramente quando a gente pensava nas tendências. Então quais são as características que a gente pensa, né, que a gente vê hoje quando a gente fala desse maximalismo, né? A gente vê essas estampas psicodélicas, né, que estão muito em alta, várias marcas vêm fazendo, né, vários desfiles vêm trazendo isso. Além disso, a gente também vê essas estampas maiores, né, essas estampas de frutas, por exemplo, como uma marca Lisa Sesgar, que faz muito isso, esse maximalismo. A estampa xadrez também, uma estampa que está bastante em alta. Além disso, né, a gente vê essa referência a usar os acessórios, né, a abusar dos acessórios. A gente vê esses tênis, por exemplo, esses calçados da Balenciaga, que são calçados mais exagerados. A gente vê essa presença dos chapéus, que está forte também, das luvas, das polainas. Então tudo isso, né, quanto essa adição de textura, essa brincadeira entre marcas, né, porque quando a gente pensa no maximalismo, por conta desses movimentos, não tinha muito no pensar numa marca só, mas de fazer essa mistura de marcas, de estampas, de texturas. Então tudo isso é muito característico e a gente vê isso voltando, né? Essas cores, essas misturas, esse exagero, né? Tudo isso, essa característica. E claro que existem as mudanças, né, das épocas quando a gente pensa nos anos 80 e nos anos 2000 para hoje, mas a gente vê muitas características de lá também e como isso vai se definindo. E por conta da pandemia isso ganhou uma proporção ainda maior por essa vontade das pessoas de poder mostrar essa alegria, né, através das peças que estão vestindo. Para quem gosta de acompanhar o TikTok, eu vou deixar um perfil aqui de uma pessoa que chama Sarah Kemp e ela mostra muito um estilo maximalista, né? Ela tem esse estilo maximalista e ela mostra muito isso. E apesar de ser um estilo maximalista que para muitos pode ser considerado muito exagerado, né, por conta da grande mistura que ela faz, é interessante da gente acompanhar e ver como ela faz isso. Que por mais que exista esse exagero e essa explosão de cores e de texturas, quando ela vai mostrando a forma que ela faz o look, ela mostra como aquilo ali tem sentido, seja por pensar num padrão de cor, num padrão de textura, num padrão de estampa, que por mais exagerado que seja, faz um sentido. Então pensar no maximalismo é isso também, não é só misturar tudo ou colocar muita coisa, mas pensar em algo que se harmonize ali de alguma forma e faça ali um sentido, mesmo que de forma maxi. E uma coisa que eu achei interessante também é que no perfil dela coloca isso sobre seu maximalismo de uma forma mais sustentável, porque quando a gente pensa na sustentabilidade, a gente pensa ao contrário disso, né? A gente pensa no minimalismo. Mas ela demonstra uma forma da gente de mostrar esse maximalismo de uma forma sustentável, usando coisas que ela ou já tem, peças que ela já tem no guarda-roupa, então de brincar e mostrar outras versões de peças que a gente tem ali,
e também a partir dessa compra, né, desses achados que a gente faz no brechó. Então ela mostra que ter esse estilo, apesar de ser o contrário, quando a gente pensa na palavra sustentabilidade, pode ser sustentável também. Então uma dica para vocês pesquisarem mais, eu vou deixar os links aqui embaixo, para se vocês quiserem acompanhar e ver com mais detalhes isso que eu estou conversando com vocês. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber. E também comenta outros temas de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui e alguma dúvida que pode ter ficado. Até o próximo vídeo.